Eu sou apenas um gato de rua. Ninguém sabe meu nome, ninguém sabe de onde vim, mas naquela manhã de outono eu sabia que algo estava terrivelmente errado e eu precisava que alguém me ouvisse. Se você ama animais e histórias que emocionam, fica até o final. Você não vai acreditar no que eu descobri. E se essa história já está te prendendo, deixa um like aí para alegrar quem está do outro lado preparando essas histórias com carinho. Meu nome? Bem, nunca tive um de verdade. As pessoas da delegacia me chamavam de o Gato Cinza. Eu vivia nas ruas próximas à delegacia de polícia, uma área tranquila, onde quase nada acontecia. Conhecia cada esquina, cada beco, cada pessoa que passava por ali. Henry e Madison, os dois policiais que trabalhavam na delegacia central, já me conheciam bem. Eu aparecia por lá quase todos os dias. Henry sempre me dava um petisco. Madison achava que eu era fofo, mas nunca teve tempo de me dar atenção de verdade. Para eles, eu era apenas mais um gato de rua. Mas eu via coisas, eu ouvia coisas, coisas que humanos ignoravam porque estavam ocupados demais com suas vidas previsíveis. Naquela manhã, tudo era como sempre. Henry tomava café na frente da delegacia. Madison mexia em papéis dentro do carro. O sol nascente tingiu o céu de laranja, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro que eu reconhecia. Perigo. Eu precisava que eles me seguissem. Precisava mostrar o que eu havia encontrado na noite anterior, enquanto perambulava pelos armazéns abandonados na periferia da cidade. Algo que fez meu pelo se arrepiar, algo que me fez correr sem olhar para trás. Mas como um gato faz humanos entenderem? Eles não falam minha língua, não entendem meus sinais. Então fiz o que precisava fazer. Caminhei até eles, parei bem no meio da rua e soltei o miado mais alto e desesperado que consegui. Não era um miado pedindo comida, era um grito de socorro. Olha o gato de novo, disse Henry, mas dessa vez com curiosidade. Madison mal olhou. Deve estar com fome, mas eu não ia desistir. Dei mais alguns passos para trás, mantive meus olhos fixos nos deles e miei novamente. Mais alto, mais urgente. Foi quando Henry percebeu. Esse gato não está agindo normal, ele está tentando nos mostrar algo. Finalmente alguém estava me ouvindo. Virei-me e comecei a caminhar. Devagar no início, parando a cada poucos metros para olhar para trás e ter certeza de que estavam me seguindo. Henry se levantou imediatamente. Vamos segui-lo. Madison hesitou, mas algo, talvez instinto policial, talvez curiosidade, a fez seguir também. Guiei-os pelas ruas desertas. O sol da manhã ainda não havia afastado a névoa que cobria o chão. A cidade estava estranhamente silenciosa, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Entrei por becos estreitos, lugares que eles nunca teriam notado sozinhos. Passei por passagens quase invisíveis entre prédios velhos. Cada passo meu era calculado. Eu sabia exatamente para onde os estava levando. Isso não está me cheirando bem, murmurou Madison, olhando ao redor com apreensão. Mas Henry estava focado em mim. Ele confiava. Ele acreditava que eu sabia algo. As nuvens escuras que antes estavam distantes agora se aproximavam, tornando o ar mais pesado. As luzes dos postes piscavam, criando sombras que dançavam nas paredes. A cada esquina que virávamos, o ambiente ficava mais sombrio, mais opressivo. Finalmente chegamos. O armazém abandonado. O lugar onde, na noite anterior, eu havia encontrado algo que me assombrou. A porta estava semi-aberta, correntes enferrujadas penduradas de forma descuidada. A grama alta ao redor havia crescido sem controle, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios observando a rua. Parei na frente da porta, olhei para eles, e miei novamente. Por que ele nos trouxe aqui? Madison perguntou, seu coração acelerado.
Henry se aproximou da porta. Algo está errado, muito errado. Entrei primeiro, sempre fui corajoso, ou talvez apenas imprudente. O cheiro lá dentro era forte, cheiro de mofo, de abandono, mas também de algo mais recente, algo humano. Henry e Madison me seguiram com lanternas. A luz cortava a escuridão, revelando caixas velhas, móveis quebrados, teias de aranha por toda a parte. Cada passo que davam ecoava no vazio do lugar, criando um som fantasmagórico que amplificava a tensão. Então Madison viu uma caixa aberta no canto. Dentro dela, roupas pequenas, roupas de criança. Meu Deus, ela sussurrou, pegando um casaquinho com mãos trêmulas. O que é isso? Mas eu sabia que havia mais, muito mais. Guiei-os mais fundo no armazém, através de corredores escuros, passando por portas rangentes, para a sala dos fundos, para onde os gritos que ouvi na noite anterior haviam vindo. A porta de metal estava parcialmente aberta. Quando Henry a empurrou completamente, o rangido ecoou pelo prédio inteiro como um aviso. Dentro da sala, sobre uma mesa velha, encontraram pastas. Dezenas de pastas com fotos, nomes, datas, crianças desaparecidas, crianças que ninguém havia procurado direito, crianças que o sistema havia ignorado. Madison abriu uma pasta e viu a foto de Isabela, uma menina de olhos grandes e um sorriso inocente. Desaparecida há 3 meses. Isso é uma rede de desaparecimentos, Henry disse, sua voz carregada de horror e raiva. Ele folheou outras pastas. Cada uma continha a história de uma criança perdida, uma família destruída, uma vida interrompida. O peso do que estavam descobrindo era esmagador. Eles têm estado aqui por meses, Madison murmurou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. E ninguém fez nada. Mas então ouvimos passos pesados, vindos de fora. O som de botas militares batendo no concreto. Alguém estava voltando. Escondi-me nas sombras enquanto Henry e Madison tentavam encontrar uma saída. Mas a tensão era sufocante. Um homem entrou no armazém. Alto, vestindo roupas escuras. Ele segurava algo na mão. Uma arma. Henry e Madison se esconderam atrás de caixas velhas, prendendo a respiração. Cada batida do coração deles parecia alta demais. Cada respiração parecia trair sua posição. O homem caminhou devagar, metodicamente, examinando cada canto. Seus olhos eram frios, calculistas. Ele sabia que algo estava errado. Sabia que havia intrusos. E então, eu fiz o que precisava fazer. Soltei um miado alto que ecoou pelo espaço inteiro, cortando o silêncio como uma lâmina. O homem virou-se bruscamente na minha direção. Por um breve momento, ele estava distraído. Seus olhos procuravam a fonte do som nas sombras. "Corre!" gritou Henry. Eles dispararam para a porta lateral. O som de seus passos ecoou pelo armazém. Tiros ecoaram atrás deles. O homem atirava, as balas ricocheteando nas paredes de metal, criando faíscas que iluminavam brevemente a escuridão. Mas eles conseguiram escapar. Correram pela noite fria, seus corações batendo descontroladamente, adrenalina pura, mantendo-os em movimento. E eu? Eu fiquei para trás por um momento, observando o homem voltar para dentro do armazém. Minha missão ainda não estava completa. Eu precisava ter certeza de que eles estavam seguros. Quando finalmente saí do armazém, encontrei Henry e Madison escondidos atrás de um muro velho, ainda tentando recuperar o fôlego. Eles seguravam as pastas que haviam conseguido pegar, evidências, prova do que estava acontecendo ali. "Precisamos ir ao jornal", Henry disse, sua voz ainda tremendo. "Não podemos confiar em mais ninguém. Pode haver outras pessoas envolvidas." Segui-os através das ruas escuras até chegarem ao prédio do jornal local. A luz das janelas parecia um farol de esperança na escuridão. Eles entraram apressados, falando com o editor, mostrando as pastas, explicando tudo o que haviam descoberto. Eu esperei do lado de fora, sentado no parapeito da janela, observando através do vidro.
Vi o editor examinar os documentos. Vi sua expressão mudar de ceticismo para choque, depois para determinação. Vi-o pegar o telefone e fazer chamadas. A máquina da justiça estava finalmente começando a se mover. Horas depois, carros de polícia cercaram o armazém. Luzes vermelhas e azuis cortavam a noite. Sirenes quebraram o silêncio que havia dominado aquela área esquecida por tanto tempo. Assisti de longe enquanto prendiam os responsáveis. Não era apenas um homem, era uma rede inteira. Pessoas que ninguém suspeitaria. Pessoas que haviam se escondido à vista de todos. As evidências no armazém levaram a mais lugares, mais pessoas, mais verdades enterradas. As famílias finalmente tiveram respostas. Isabela foi encontrada, viva. Outras crianças também. Algumas histórias tiveram finais felizes. Outras, nem tanto. Mas pelo menos agora havia verdade. Havia justiça. Mas para mim, eu apenas voltei para as ruas. Fiz o que precisava fazer. Dias depois, Madison me procurou. Ela caminhou pelas ruas chamando por mim. Quando me encontrou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela trouxe comida, água, carinho. Obrigada. Ela sussurrou, acariciando minha cabeça. Você salvou vidas. Você é um herói. Eu miei suavemente. Não precisava de agradecimento. Apenas fiz o que era certo. Mas quando ela abriu uma caixinha de transporte e me convidou a entrar, hesitei apenas por um momento. Vem com a gente, ela disse. Você merece um lar. Henry estava ao lado dela, sorrindo. Nós te adotamos oficialmente. E assim, pela primeira vez na minha vida, eu tinha uma família. Um nome. Herói, eles me chamaram. Agora eu tenho uma casa, uma cama quentinha, brinquedos e 2 pessoas que me amam incondicionalmente. Mas às vezes, quando olho pela janela da minha nova casa, observando as ruas que costumava chamar de lar, ainda me pergunto quantos outros segredos estão escondidos por lá. Quantas outras verdades precisam ser descobertas? Quantas outras vozes precisam ser ouvidas? Talvez eu seja apenas um gato. Mas naquela noite, eu fiz a diferença. E isso é tudo o que importa. Se essa história te emocionou, se inscreve no canal para mais histórias reais sobre animais que mudaram vidas. Compartilha com alguém que precisa acreditar que heróis vêm em todos os tamanhos. E deixa nos comentários, você acredita que animais podem sentir o perigo antes de nós? Adoraria saber sua opinião. Até o próximo vídeo. E lembra sempre, às vezes, os verdadeiros heróis têm 4 patas.